Olá, meus amigos, meus irmãos, muito boa noite. É com imenso prazer que mais uma vez estou aqui junto de vocês, nesta noite, para falarmos de um tema muito importante, que é o desencarne. Para aqueles que não me conhecem ainda, meu nome é Marco Antônio, sou um trabalhador do CETRELV. Eu convido a todos aqueles que desejarem colocar um copinho de água do lado de vocês aí, que durante a nossa palestra, a espiritualidade colocará nesta água aquele bálsamo, aquele remedinho necessário que precisamos para o nosso dia a dia. Convido a todos também nesse momento a se sentarem confortavelmente, relaxando todo o corpo físico, relaxando os pés, as pernas, braços, tronco, pescoço. E desta maneira, entrando em conexão com o plano maior, que já se encontra presente na casa de cada um de nós. E vamos agradecendo. Primeiramente, agradecer a Deus, nosso Pai, o Pai Celestial, que é todo amor e bondade, por toda a oportunidade que Ele nos dá. A oportunidade da vida, a oportunidade do aprendizado, a oportunidade do progresso. E vamos agradecendo também a Jesus, nosso Mestre, por todo o ensinamento que Ele nos deixou através do seu Evangelho. E queria agradecer também a Dr. Bezerra de Menezes e a toda a cúpula espiritual desta casa, que nos recebe, que nos acolhe com tanto carinho, que nos permite o trabalho, que nos permite aprender, que nos permite colocar em prática aquilo que estamos aprendendo. E vamos agradecer com a prece maior, a prece que Jesus, nosso Mestre e irmão, nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feito, meu Pai, a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, para todo sempre, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Pois bem, meus irmãos, vamos começar o nosso tema de hoje, o desencarne. Antes, vamos nos situar. O que nós somos hoje? Nós somos espíritos encarnados. O espírito encarnado é a alma, né? Nós aprendemos já que espírito encarnado é denominado de alma. Então, a alma é o espírito encarnado. A alma é composta do espírito, corpo físico e o corpo energético ou perispírito. O desencarne nada mais é que o ato do espírito deixar o corpo físico. O espírito então desencarna e o corpo físico morre. E não devemos temer a morte, ter medo da morte. A morte é um processo natural da vida. Então devemos encarar a morte com naturalidade. E quando a morte se aproxima, muitas vezes nós vemos relatos dos irmãos que estão nessa fase, de que alguns familiares aparecem, aqueles que já foram, eles conseguem ver e ouvir alguns familiares, alguns amigos que vêm da espiritualidade para conversar, que eles vêm, interagem, muitas vezes em sonhos, outras vezes eles afirmam que realmente estiveram lá e conversaram com eles. Isso é um processo natural também. É sabido que quando é chegado
este momento, esses amigos da espiritualidade, em geral as famílias ou os amigos próximos, vêm para nos auxiliar nesta transição, nesta passagem. Então é um processo bem comum. Portanto, o que nos acontece no desencarne é deixarmos de ser alma e passamos à condição de espíritos. Porém, como espíritos, continuamos sendo as mesmas pessoas que somos aqui enquanto encarnados. Lembrando que nós já existíamos antes do corpo físico. Correto? Antes de encarnar, nós já existíamos como espírito. E quando desencarnamos, continuamos sendo os mesmos, com as mesmas virtudes, os mesmos defeitos. Tá? Muitas vezes a gente ouve falar que, e é um pensamento muito grande, muitas pessoas pensam desse jeito, que após o desencarne virou anjo, virou, sei lá, virou santo. Na verdade, não é isso. Nós vamos para o mundo espiritual com a bagagem que temos aqui. Então, quando chegamos lá, somos exatamente os mesmos. Exatamente da mesma forma. E vale ressaltar que nunca deixamos de viver no mundo espiritual. Isso mesmo. Vivemos ao mesmo tempo nos dois mundos. O perispírito, que é um instrumento de vida na espiritualidade, continua existindo. Lembram que nós começamos agora? Nós falamos que o espírito, a alma, né, é o espírito, o corpo físico e o perispírito, o corpo energético ou perispírito. Ora, se continuamos sendo continuamos com o perispírito, nós continuamos no mundo espiritual, que é o instrumento de vida neste mundo. Quando nós dormimos, o espírito muitas vezes torna ao mundo espiritual. Às vezes em visita aos familiares e amigos que lá habitam. Às vezes em trabalhos espirituais. Eu já ouvi relatos de muitos médiuns lá no centro que quando terminam um trabalho e vão para casa e adormecem, eles têm a sensação de continuar este trabalho que estava sendo feito lá no centro na espiritualidade. Sim, isso acontece. Muitas vezes somos convidados a continuar o trabalho que estamos fazendo aqui lá na espiritualidade. Muitas vezes somos convidados a participarem de outros trabalhos, de outras reuniões do lado de lá. E nós vamos como espíritos. Estamos encarnados, mas transitamos pelo mundo da espiritualidade. Mas vamos lembrando também uma coisa. Que nós só vamos aonde o nosso pensamento, onde o nosso coração se encontra. Se nós não tivermos pensamentos elevados, nós não iremos para lugares elevados. Nós não iremos auxiliar no trabalho espiritual, nós não vamos continuar o trabalho que estávamos fazendo lá no centro, porque a nossa vibração não está naquele nível. Então somos levados a lugares mais densos, a lugares não tão elevados. O nosso pensamento é que nos leva. Ou seja, na sintonia que estamos vibrando, é a mesma sintonia que nós vamos para o lado de lá quando dormimos. Muitas vezes atrás de vícios que nós temos, atrás de coisas mundanas. Então, muito importante o nosso pensamento, orar e vigiar sempre o pensamento, que é o pensamento que nos leva aos lugares, principalmente quando estamos dormindo. E quando estamos acordados, nossos pensamentos atraem aquilo que pensamos.
nós atraímos o que vibramos, né? Se nós vibramos energias pesadas e densas, nós vamos atrair energias pesadas e densas. Bom, a partir daí, entendemos que não devemos temer o desencarne. Segundo nos conta os amigos da espiritualidade, e que foi relatada por Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 154, quando Kardec pergunta para a espiritualidade se é dolorosa a separação da alma do corpo. E a resposta é bem clara e objetiva. Não. Não devemos nos preocupar com o desencarne. Ela não é dolorosa. É um processo que não é doloroso. É um processo simples. Mas, sim, devemos nos preocupar com as atitudes que temos enquanto encarnados. Segundo nos explica também o nosso irmão Kardec, no livro O Céu e o Inferno, cada um terá o desencarne conforme viveu. Se teve uma vida desapegada dos bens terrenos, das tentações da vida, terá um desencarne tranquilo. Logo vai passar a vislumbrar um mundo espiritual, um mundo que se encontra. É claro, sempre haverá um momento de perturbação. Esse momento de perturbação, o quanto mais evoluído for, né, menor, evoluído moralmente, tá? Quanto mais o espírito for evoluído moralmente, menor será esse tempo. O sujeito que viveu aqui na Terra, praticando a caridade, o auxílio ao próximo, praticando a benevolência, colocando em prática os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos que a espiritualidade, os ensinamentos que Jesus nos deixou, esse momento de perturbação, que é aquele tempo que fica entre o sair daqui do corpo e acordar na espiritualidade, será menor. Para esse sujeito, tá, que teve uma vida elevada, que manteve um padrão elevado, que manteve sua moral elevada, esse momento será menor. É como se ele estivesse dormindo, um sono profundo, e quando acorda, ele acorda assim meio atordoado, né? Estava num sono profundo e acordou meio atordoado, com a visão embaçada, meio obscuro, mas aos poucos ela vai se clareando, ficando cada vez mais nítida, tendo consciência do seu estado e reconhecendo tudo que está ao seu redor, as pessoas que o amam e estão ali para lhe auxiliar. Essa foi uma das explicações que a espiritualidade nos passou, tá? Para que pudéssemos entender este momento. Então, quem teve uma vida elevada, de padrão elevado, o momento do desencarne é mais tranquilo. Logo, um espírito não tão evoluído, que teve uma vida desregrada, apegada aos bens terrenos, aos sentimentos de raiva, de ódio, de vingança, às sensações orgânicas, à sensualidade, à vida mundana. O tempo de perturbação desse espírito será maior. Muitos espíritos são tão apegados ao corpo físico que permanecem por muito tempo ligados a ele. Mesmo durante e depois da decomposição da matéria, que a nossa matéria se decompõe, ele fica ali grudado.
Esse estado pode demorar dias, meses, até anos. O espírito fica vagando por aí. Ele vai atrás dos seus vícios, vai atrás de vingança, torna-se um obsessor. Quantas vezes nós vemos lá nos trabalhos de desobsessões na casa, espíritos que chegam ali carregados de ódio, carregados de, de sentimentos de vingança. Ele fica perambulando pelo mundo até encontrar aquele desafeto dele. Ele não consegue se desligar do mundo material aqui, ele não consegue, movido por esse sentimento de ódio, às vezes são séculos até. Ele não consegue deixar o mundo material. E nós precisamos, ali na sala, nos trabalhos de desobsessão, esclarecer esse irmão, demonstrar amor a ele, demonstrar carinho, tentar mostrar para ele que aquela vida que ele está levando não faz mais sentido para o estado que ele está, que ele é um espírito liberto. É complicado. Muitas vezes, nem é por desafeto, nem é por vingança. O espírito fica ligado aos vícios. Ele é viciado, ele foi viciado em bebida, em cigarro, em droga, ou em sexo, ou qualquer outra coisa, e ele fica tão ligado ao corpo que ele não consegue deixar e vai procurando aqueles indivíduos que também têm o mesmo padrão vibratório, que têm os mesmos vícios que ele tinha quando encarnado e acompanham aqueles espíritos. Quando esse não serve mais, ele vai atrás de outro irmão. E assim fica por tempo, até se dar conta, até ter condições de ajudar, de ser ajudado, né? Bom, nós falamos até aqui de como se processa o desencarne. Aí o desencarne aconteceu, né? A fase da perturbação já passou. E agora? Para onde vai o espírito desencarnado? Como acabamos de ver, nós acabamos de falar agora, aqueles mais apegados à vida material ficam aqui mesmo. Ou em zonas umbralinas, né? Ou seja, são atraídos aos lugares que condizem com os seus padrões vibratórios, que o seu pensamento ainda desencarnado o leva, né? Até tomarem consciência do seu estado e terem condições de ser ajudados. E aí, quando tem condição de ser ajudado, a espiritualidade maior, que jamais abandonou esse irmão, que está acompanhando ele se aproxima, ele consegue enxergar esse irmão através da tomada de consciência que ele teve e dali ele passa a ser ajudado e encaminhado para tratamento, encaminhado para as escolas, ou seja, ele é ajudado. Os demais, da mesma forma, são atraídos aos lugares mais adequados ao seu grau de desenvolvimento. E lá vão continuar a se desenvolver. Vão estudar onde é necessário melhorar. Eles vão analisar o que ele fez enquanto encarnado, identificar os problemas que teve, identificar aquelas coisas que ele não fez corretamente e aguardar a chance de encarnar novamente, de reencarnar e continuar o seu processo de evolução. Nós, quando estamos na espiritualidade, nós evoluímos também, mas é aqui na Terra que nós colocamos em prática aquilo que aprendemos lá. Então, o espírito precisa sempre encarnar para evoluir, para que esse processo de evolução seja
maior. Então, enquanto estamos lá e identificamos tudo isso, nós pedimos incessantemente pela oportunidade de reencarnar novamente e começarmos nossa jornada de novo. Bom, o processo de desencarne não é um processo rápido, ele não acontece de maneira abrupta. Os laços que nos ligam com o corpo físico, que ligam o corpo físico com o perispírito, com o corpo energético, eles precisam ser desatados. Jamais eles são quebrados, eles são rompidos, eles são desatados, eles vão se desfazendo. E alguns de vocês devem estar se perguntando, então. Nós vimos ali atrás, falando, que o desencarne não é doloroso. O desencarne, ele é um processo indolor. O espírito não sente dor no desencarne. Mas por que então vemos muitos espíritos reclamarem de dores e sensações, né, de sentimentos e por aí vai, após o desencarne? A explicação é bem simples também. O processo não é doloroso. Geralmente, essas pessoas, esses espíritos que reclamam que estão sentindo dor após o desencarne, eles desencarnam com problemas, muitas vezes, de doenças. Então, as dores que eles relatam são, na verdade, as dores relativas à doença que tinha quando encarnado. Não ao processo. O processo é indolor. E se ainda sente essa dor após o desencarne, é porque a doença tem reflexo no corpo espiritual, no perispírito. Então o reflexo é o que ele sente, né? Essa dor, esse sentimento teve um reflexo no perispírito e por isso ele continua sentindo essa dor. E por isso ele é levado a tratamento também, né? Ele é levado a tratamento para que essas sensações, para que ele tome consciência de tudo que aconteceu e essas dores cessarem. É muito comum também nós vermos nas sessões espíritas esses espíritos chegarem com dor, dizendo que está sem uma perna, ou que perdeu um olho, ou que está sangrando, ou que está sentindo uma bala que perfurou, né, que tomou um tiro e essa bala perfurou. É comum, porque isso, de uma certa maneira, gravou, marcou o corpo, o perispírito. E ali nós, na conversa que tem com o espírito, tenta mostrar para ele que isso são só sensações. E ele olhar para dentro dele mesmo, olhar para o corpo dele e enxergar que nada daquilo está acontecendo. É muito comum também, entre aqueles que desencarnam por morte natural, onde os laços já vêm sendo desatados há algum tempo, e são espíritos normalmente de moral elevada e que já deixaram de ter prazer na vida mundana, esses espíritos, quando desencarnam, nem se dão conta do que aconteceu. Despertam no mundo espiritual, depois do tempo de perturbação, que nesse caso, com certeza, foi um tempo curto, sem saber o que está acontecendo. Ele simplesmente acordou lá e aí ele vai se dar conta de que desencarnou. E esse processo que nós estamos falando aqui, que é o processo de desatar, né? Desatar é sinal que não é abrupto, é um processo muito interessante. Eu já tive uma vez a oportunidade de assistir o auxílio desses irmãos a uma pessoa que estava desencarnando em um determinado momento. Há muitos anos atrás, quando minha mãe desencarnou também, minha mãe
desencarnou com uma doença ruim, ela teve câncer, então ela estava no hospital, numa ala, só tinham pessoas acometidas por essa doença. E um dia eu ali estava, e tinha um rapaz novo ainda, sentado numa escada ali, e eu sentei do lado dele, a gente começou a conversar, e ele estava me contando a história da esposa dele, que estava com essa doença e estava ali já no processo de desencarne. Ele me convidou para entrar ao quarto, adentrar o quarto e visitar a esposa dele. Obviamente eu aceitei e entramos no quarto. Quando entramos no quarto, a cama estava ali no meio, que eu olhei para a cama, eu vi a cama cercada por espíritos, eram uns espíritos relativamente altos, tá? Eles estavam todos naquele momento, ou eu pelo menos os vi desse jeito, eles estavam vestidos de branco, tá? Todos ali em volta, debruçados ou como se dando um passe, né, nessa menina que estava lá, era uma menina muito nova ainda, esposa desse rapaz, e eu vi o trabalho deles ali de terminar esse processo de desenlace e de repente eles subiram, né? Eles tiveram um movimento de ascensão junto com a menina que ali estava. E nesse momento ela desencarnou. Neste momento a gente viu ali os aparelhos começarem a apitar, as enfermeiras mandando sair do quarto, tal, ali. E assim, é uma coisa triste, mas ao mesmo tempo é uma coisa que para quem acredita e quem consegue enxergar, é uma coisa que dá um certo alívio. Eu tinha ali a certeza também que quando minha mãe fosse, e logo depois ela foi, ela também seria atendida, ela também seria socorrida. E já que eu estou contando isso, né, deixa eu contar tudo. Quando no dia que, um ou 2 dias depois, eu já não me lembro mais, que eu saí do hospital à noite e estava indo para casa, e foi no dia que minha mãe desencarnou, eu lembro exatamente onde eu estava, eu lembro o lugar que eu estava, parado num semáforo, numa avenida, e eu escutei uma voz, a voz do meu avô, dizendo que minha mãe já estava sendo atendida, que minha mãe já estava sendo acolhida, e para que eu cuidasse da minha irmã que estava lá junto com ela. Chegamos em casa, logo depois chegamos em casa, não passou muito tempo, nós recebemos um telefonema do hospital que minha mãe tinha desencarnado. Aí voltamos para lá, mas assim, isso nos traz um alívio, né? Porque sabemos que não somos abandonados nessa hora, que na verdade essa hora é só mais um processo natural da vida. O desencarne é só mais um processo natural da vida. E somos atendidos, somos socorridos nesse momento. Mas vale ressaltar que devemos ter uma vida de moral elevada, porque nós acabamos de aprender que dependendo do nosso modo de vida, será o nosso desencarne. Se o irmão não quer permanecer nas zonas umbralinas ou ligadas à vida terrestre, de maneira que vai lhe custar muito o progresso, só tem um caminho. É o caminho da bondade, é o caminho da caridade, é o caminho do progresso, é o caminho de elevação, é o caminho da caridade. Fora da caridade não há salvação. Eu estou finalizando aqui agora e queria deixar com vocês
umas fontes, se quiserem, aquele que quiser se aprofundar no assunto. No Livro dos Espíritos tem bastante coisa sobre esse assunto. No livro O Céu e o Inferno também tem bastante coisa que dá para estudar sobre esse assunto. Tem na obra de Chico, Obreiros da Vida Eterna, é um livro excelente, e ali ele tem, ele conta nesse livro um desencarne, acompanha o desencarne, e aliás, se vocês quiserem, coloca no Google ali o desencarne de Dimas, tá? Que é um dos capítulos desse livro, do Obreiros da Vida Eterna. E tem um vídeo ali que é muito interessante, é legal. Dá para ver esse processo de ajuda, de aproximação, da atuação dos amigos da espiritualidade ali na hora do desencarne do Dimas. É muito, vale a pena, é bem interessante assistir a este vídeo, a ler este livro e aos demais livros da codificação, que tem bastante argumento sobre o assunto. E o que nós vimos aqui, o quão é importante nós termos conhecimento disso, para a hora que chegar a nossa hora, que nós sabemos que todos vamos passar por isso, ter consciência do que aconteceu conosco e assim que esse processo seja muito mais fácil, que seja um processo rápido, que seja um processo natural, que nós não fiquemos vagando, que nós não soframos com esse processo. Espero ter ajudado vocês, espero que essas palavras possam de alguma forma, despertar numa ou outra pessoa, ou seja, que possa despertar em nós essa vontade de entendermos o que a espiritualidade nos mostra, o que ela nos dá, e seguirmos aí um caminho que só nos leva à evolução. Ok? Como nós comentamos no começo, vamos agora partir para o encerramento da palestra de hoje e da fluidificação das águas. Então eu convido novamente aos irmãos a elevarem o pensamento, cerrar os olhos e agradecer ao nosso mentor, Dr. Bezerra de Menezes, e toda a espiritualidade do CETRELV, por nos permitir o trabalho de hoje, por nos permitir estarmos aqui. Peço encarecidamente que nas águas que nossos irmãos separaram seja colocado aquele remedinho necessário, aquele bálsamo consolador, para que ele possa ter uma semana de tranquilidade, uma semana de paz. Se não for possível a cura, que seja colocado um lenitivo ali para que dê alívio às suas dores ou aos seus problemas, mas que ele possa, através dessa água, receber o que for de melhor para o seu dia, para a sua vida. Muito obrigado, meu Pai, muito obrigado a toda a espiritualidade que ficou conosco até esse momento, que nós possamos ser protegidos, que nós possamos ter essa espiritualidade ao nosso lado. E eu peço licença para encerrar essa palestra de hoje com a prece da nossa Mãe Maria. O Dia das Mães vem chegando, é no próximo domingo, então eu queria oferecer essa prece a todas as mães que se encontram aqui, as mães que, como a minha, já partiram para a pátria espiritual, que elas possam receber essa oração com muito carinho, com o nosso amor, e que possa servir também de luzes e de bênçãos para elas. Então vamos dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres.
Bendito é o fruto do vosso ventre, nosso irmão Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado, meus amigos, muito obrigado, meus irmãos, por mais esta noite, por poder compartilhar com vocês mais essa noite. Até a próxima, se Deus quiser. Um beijo no coração de cada um.